Olá, tudo bem? Hoje eu escolhi um tema de vida afetiva para a gente falar um pouco. É um assunto, né, um aspecto que acho que atinge muitas pessoas. E eu vou falar um pouquinho pela experiência que eu tenho de acompanhar ou de observar, né, algumas coisas muito interessantes que acontecem nessa história de queria namorar, não acho ninguém, tô sempre sozinho, todo mundo namora menos eu. Né? Ou então, assim, ninguém quer nada sério, então vamos falar um pouquinho sobre esses pontos. Daria para fazer um vídeo muito grande, né, sobre isso. Vou abordar uns pontos que eu acho mais legais, assim, mais curiosos, né, da gente pensar um pouco. Primeiro que é da nossa natureza, né, gente? Assim, é da nossa natureza não querer ficar sozinho, né? Tem uma coisa mesmo até instintiva, né? Da gente querer alguém por instinto animal, vamos dizer assim, mas por esse aspecto genético, né? Ancestral, da gente querer alguém para perpetuar a espécie e tudo mais. Então, no geral, a gente quer alguém por companhia, a gente quer alguém para estar vivendo feliz, passeando. A gente sempre imagina que a gente quer alguém para a gente viver mais feliz, né? Ser querido, estar apaixonado, se sentir bem por isso, né? Então, querer companhia geralmente é uma coisa muito natural, né? A gente fica sozinho, depois de um tempo já está procurando alguém, ou as pessoas às vezes casam-se várias vezes, né? As poucas pessoas que eu já vi assim não quererem mesmo ninguém, optarem por ser solteiras e tudo mais, são pessoas que ou criaram uma definição, né, uma teoria e seguem essa teoria de que por algum motivo é melhor ficar sozinho. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, assim, tem as pessoas que chegam no desespero, né? Assim, não tenho ninguém, vou morrer solteiro, solteira, né? E uma coisa que eu sempre falo é assim, tudo que a gente conflita demais, que a gente tensiona demais, às vezes não acontece, né? Sabe aquele ditado antigo, assim, de vó, assim, solta que volta? Então, assim, relaxa que as coisas acontecem, né? Muitas vezes é isso que a gente precisa. Eu observo, assim, pessoas em várias situações de vida, assim, procurando emprego, querendo ganhar mais dinheiro, as coisas acabam acontecendo, fluindo, mas para quem conflita menos, para quem tensiona menos, para quem tem menos medo, porque no fundo é muito medo, né? E o desespero acaba atrapalhando mesmo. As pessoas têm muito medo de viver sozinhas, né? Isso é um outro ponto também que, né, assim, precisa entender melhor de cada um, qual o motivo pelo qual elas têm tanto medo de ficar sozinhas. Tem gente que acabou de terminar um namoro, já está desesperado que vai ficar sozinho, né? Já quer namorar com outra pessoa que aparecer, né? Como se não conseguisse ficar sozinho. Então, o que será que tem por trás disso? Né? Tanto medo de ficar só, né? Os casos são muito variados, não daria nem para dar tantos exemplos que pode ser de pessoa para pessoa, né? Mas uma coisa é importante, a gente aprender, é meio chavão, aquela coisa de que a gente tem que aprender a ser feliz sozinho para depois ser feliz com alguém. Eu pessoalmente concordo, né? Porque é legal você se bastar até certo ponto. Não estou falando do egoísmo, né? Nem do individualismo, não é isso, mas para que nos momentos que você esteja vivendo sozinho e não solitário, que é diferente a leitura de sozinho e solitário, né? Que você esteja bem, enquanto não acontece outro processo de conhecer outra pessoa e tudo mais, que você simplesmente esteja bem com você, né? A ponto de fazer uma viagem, um passeio sozinho e estar feliz, estar em paz. Então isso a gente tem que aprender, e é de cada um aprender e entender por que não consegue ficar sozinho, por que parece que não se basta, por que não consegue fazer um programa sozinho, né? Por que precisa sempre de alguém ou de amigos, né? Essa questão mesmo de aprender a estar bem sozinho, que é um processo que a gente tem que compreender na gente, por que ainda não se deu, né? O que nos impede de estarmos bem só com a gente, né? Então tem pessoas que têm muito medo de ficar sozinhos, né? Tem que também analisar o que tem aí, né? Tem pessoas que
que vem ficar sozinho, sem namorado, alguma coisa assim, é como ficar solitário. Então tem pessoas que têm medo da solidão, né? Elas encaram estar sozinho como estar solitário. Estar sozinho é quando você não tem mais ninguém. Estou sozinho nessa sala, não tem mais ninguém aqui, né? Estar solitário, eu posso estar no meio da minha família e me sentir solitário por questões minhas, né? Por processos meus. Então tem que entender melhor isso para cada um, como que está funcionando, né? Que solidão é essa? Que medo de solidão é esse, né? Outra coisa legal da gente ver algumas pessoas são muito exigentes, né? Em algum nível, assim, então elas querem alguém que se enquadre dentro de tal exigência, assim, assim, assim. Geralmente começa pela aparência física, né? Que tem que ser assim ou assado, e é muito engraçado, porque às vezes a pessoa, né, nem é um padrão de beleza lindo, maravilhoso, né? O que é natural, a gente é normal, a gente não é modelo de televisão, né? E às vezes a gente quer alguém tão assim, assado, né? Então, presta um pouquinho de atenção também no que você está oferecendo para a pessoa, né? Às vezes você exige coisas que nem você tem. É legal pensar nisso, né? Tanto comportamental quanto físico mesmo, né? Já vi pessoas assim que não se arrumam, não tem muito cuidado, né, com sua aparência, mas querem uma pessoa linda, bonita, super arrumada, né? Tem preconceito com pessoas que não são tão arrumadas ou que são mais simples no jeito de se vestir, né? Então tem essa questão de exigir demais também. E uma coisa a se pensar quando a gente fala de exigência sobre o que a gente espera do outro, né, de um parceiro para a vida afetiva, parceiro, parceira, enfim, o quanto às vezes a gente precisa aprender que as pessoas mais interessantes não são necessariamente as mais que estão dentro de padrões de beleza, né, que a moda dita ou que a mídia dita, né? Às vezes as pessoas mais interessantes são as pessoas, por exemplo, mais seguras, né? Quantas vezes a gente já conheceu pessoas assim que tem uma voz bonita, ou um jeito bonito, ou uma pessoa inteligente e tão interessante que a aparência física fica em segundo plano, né? Você conversa com a pessoa, você acha ela linda, né? Também tem isso, a gente tem que também prestar atenção, né? Conhecer as pessoas mais de perto, antes de achar que esse quero, esse não quero, né? As pessoas mais interessantes geralmente são as pessoas que são seguras, autoconfiantes, que têm iniciativa própria, que têm personalidade marcante. Então, assim, ela é firme naquela personalidade. As pessoas admiram por isso, né? Acabam ficando muito bonitas e interessantes, né? Uma pessoa, às vezes, é muito charmosa e não necessariamente bonita fisicamente, né? Tem coisas que são muito mais interessantes do que isso. É legal a gente pensar por esse lado, né? E outro aspecto assim que daria para falar muito tempo daí já vem dos comportamentos, né? E das atitudes que se dão inconscientemente. Tem pessoas que ficam sozinhas ou namoram várias pessoas, mas assim, de alguma forma elas, entre aspas, dão um jeito, né, do relacionamento não continuar, ou de não querer, ou do outro deixá-la. Então, o que acontece, né, com essas pessoas? Parece que alguma coisa acontece para elas continuarem sozinhas, né? Então, o que tem dentro de cada dessas pessoas, que podem ser N coisas, que faz com que os relacionamentos afetivos não durem, não deem certo ou nem comecem, né? Eu já conheci pessoas, por exemplo, que interessantemente não se interessavam assim por alguém que chegasse e fosse muito bonzinho, meigo, muito carinhoso. Aí você pensa, nossa, né? Alguém que não quer, alguém que faria tudo por você, que é bonzinho. Mas a pessoa não queria, ela não suportava assim, as pessoas boazinhas que se aproximassem, né? Então, o que tem por trás disso inconscientemente? Assim, você quer então o quê? Alguém agressivo?
provavelmente alguém agressivo também não desse certo com você. Então, no fundo, você está fazendo uma escolha inconsciente para que não dê certo mesmo, para que você fuja de relacionamentos e continue sozinho. Mas o que tem atrás disso, né? Que medos tem? Que crenças tem? Não tem aquela frase que eu acho tão horrível, né? Que as pessoas falam assim, tem o dedo podre para escolher alguém para namorar. Quando eu escolho, quando eu vou saber, a pessoa é problemática, a pessoa tem um vício, a pessoa tem defeitos que não dá para conviver, né? Então, assim, ela escolhe pessoas com as quais ela não tem afinidade, são escolhas inconscientes, depois a pessoa vai ver, mas assim, todo mundo que ela escolhe tem alguma coisa para dar errado, né? Que escolhas são essas? Será que os que ela identifica inconscientemente que dariam certo, ela não escolhe, que não é para dar certo, né? E a partir daí, a gente cada um tem que se questionar nessa situação, assim, que crenças você tem sobre relacionamento para você inconscientemente fugir deles, né? Racionalmente, você quer que aconteça racionalmente, você está o tempo todo dizendo que quer alguém, né? Que procura alguém para amar, mas assim, de alguma forma tudo acontece para que, né, um relacionamento não aconteça ou não dê continuidade, né? Você pode se perguntar, então, assim, por exemplo, qual é o seu conceito de relacionamento? Né? Tem pessoas que têm algumas crenças lá no fundo que são assim, namoro é problema, né? Assim, relacionamento é encrenca, ou então, assim, me relacionar para quê? Para casar? Família é só problema. Ou então uma pessoa que viveu muitas decepções, né? Foi traída muitas vezes. E aí quando a gente faz um trabalho pessoalmente de perto, a gente vai encontrando os motivos assim, por que essa pessoa sempre é traída? O que ela faz para ser traída? Né? E a gente vai encontrando comportamentos inconscientes, né? Dinâmicas que se repetem, assim, movimentos que se repetem, né, que no fim estava pedindo para ser traída, ou enfim, né, o que acontece? Mas cada caso é um caso, não dá nem para exemplificar aqui, né, cada pessoa é tão, né, particular no seu contexto interior e tudo mais. Tem pessoas que são muito traumatizadas, né, com os relacionamentos por vários motivos, e aí chega num ponto que não querem mais. Tem pessoas, por exemplo, que já sofreram tanto por serem muito ciumentas, então elas preferem nem se relacionar, de tão desgastante que já não sabem o que fazer, né? Quando na verdade a questão não é o relacionamento, mas é a insegurança dessa pessoa que teria que ser resolvida, né? Por que tanto ciúme? Por que tanto medo que um terceiro ou uma situação terceira invada a relação, né? E seja um transtorno o tempo todo esse relacionamento, né? Ciúme é muito sofrimento, é medo com raiva. Vou fazer um vídeo ainda explicando melhor sobre isso. Então, muitas vezes essa pessoa se tratando de alguma forma e vencendo a insegurança para não ter mais ciúme, né? Poderia se relacionar normalmente. Então, a questão não é os relacionamentos que dão certo, que não dão certo, mas a insegurança dela que precisaria ser, né, equilibrada. Então, assim, são tantos motivos que quando a gente para pensar, né, assim, hoje em dia, a verdade é que ninguém quer nada com nada. Será mesmo? Será que tantas pessoas que vivem numa cidade grande, por exemplo, como São Paulo, né, ou até mesmo em outras cidades do Brasil, não tem ninguém que quer namorar como você? Essas pessoas não se encontram, não se cruzam, né? Precisaria fazer uma festa para reunir, né? Assim, festa só para quem quer namorar, quem busca um namorado. Então, não é possível, né? Algumas coisas acontecem para que um relacionamento não se efetive, né? Na minha experiência, já acompanhei tantas pessoas, assim, tantas histórias diferentes, né? E elas vêm com tantas crenças diferentes que a gente precisa entender melhor. Né? Tem pessoas que só gostam de quem é impossível, né, de ficar com ela. Então, assim, a pessoa só quer quem está longe, a pessoa só quer quem não dá, a pessoa só quer quem já tem compromisso. Quem é livre, legal, ela não quer, não tem a ver com ela, mas todo mundo, né? A gente começa a questionar.
Assim, só serve quem não dá, né? Porque com quem não dá, ela não corre o risco de dar certo, porque no fundo ela não quer que dê certo, então ela gosta do que é impossível, né? Muitas pessoas passam por isso. Então são muitos pontos para ir analisando para entender, no final das contas, por que eu estou sozinho, né? Por que eu não acho ninguém, né? Aquela coisa que quando no fundo mesmo a gente não quer que uma coisa aconteça, acaba não acontecendo. A gente acaba não transmitindo isso e a gente acaba não atraindo a situação que a gente deseja, porque no fundo mesmo a gente não quer, né? Inconscientemente a gente está morrendo de medo, a gente não quer que dê certo, né? Então esses são alguns pontos assim que dá para a gente pensar nessa situação de não se conseguir alguém, ou de ninguém quer nada, ou só consigo relacionamentos que são problemáticos, só arranjo as pessoas erradas, né? Tem muitas coisas para pensar, para entender. E aí na vidinha de cada um a gente vai entendendo quais são esses segredos, né? Essas peças-chaves que acabam colaborando como fatores para impedir mesmo uma vida afetiva que flua, né? Com equilíbrio, de uma forma por inteiro, como deve ser, né? Da gente estar bem com a gente e daí o outro chega e agrega e a gente fica feliz, né? Que é uma delícia quando acontece assim. Tá bom, gente? Se alguém quiser sugerir mais algum tema por aí, pode sugerir que eu tento fazer um vídeo falando um pouquinho mais, tá bom? Bom final de semana, boa sexta-feira e que você consiga entender os seus motivos e conseguir alguém para ser feliz. Um abraço, até mais.